Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre proteína. É o verdadeiro vilão da microbiota? Então vamos descobrir juntos. Bora lá? Bom, Nutri, eu sempre ouço várias profissionais falando que a proteína, principalmente a proteína animal, né? Ela é o verdadeiro vilão da microbiota intestinal, que o consumo excessivo de proteína aumenta algumas bactérias que são consideradas pró-inflamatórias, principalmente as pertencentes ao filo Proteobactéria, que tem essa característica mais pró-inflamatória. Inclusive, eu vou deixar um vídeo sobre esse filo que eu tenho aqui no canal, no card, para vocês assistirem depois sobre esse filo. E ele é muito associado a bactérias que consomem proteína animal. Acontece que, de fato, existe uma certa correlação entre o consumo de proteína e o aumento de algumas bactérias desse filo, como a Escherichia coli, por exemplo, e que o aumento dessa bactéria ela causaria um processo de decomposição dessa proteína, gerando putrefacina e cadaverina, que são responsáveis ali por um odor forte, um odor fétido, tanto de gases quanto de fezes, e que isso seria um ponto negativo, uma vez que aumentariam essas bactérias, né, que têm essa característica mais pró-inflamatória, que iriam produzir essas citocinas pró-inflamatórias. E as bactérias pró-inflamatórias, elas têm uma característica que, quando elas estão aumentadas na nossa microbiota, elas têm uma característica invasiva. Vamos recapitular a questão da barreira intestinal. A nossa barreira intestinal, ela é composta pelas células ali intestinais, os enterócitos no intestino como um todo, os colonócitos no cólon. E acima dessa barreira celular, a gente tem uma barreira de muco, que é a primeira proteção ali contra a invasão dos patógenos, invasão de alérgenos, invasão de qualquer elemento que não deve entrar no nosso corpo. Então, essa barreira serve como um elemento seletivo que vai permitir entrar apenas o que é necessário, os nutrientes e elementos que precisam entrar no nosso corpo. Quando a gente tem um aumento dessas bactérias mais pró-inflamatórias, elas têm o poder de invadir essa primeira camada, a camada de muco, e ficar aderida nessa camada de muco. Qual o grande perigo disso? O grande perigo é que, produzindo citocinas pró-inflamatórias numa quantidade acima do que seria fisiológico numa microbiota, tão próximo das nossas células, isso pode levar ao que chamamos de leaky gut e causar todas as consequências que a disbiose que leva ao leaky gut causam de inflamação sistêmica, podendo afetar determinados sistemas e órgãos-alvos, causando diversas alterações no nosso corpo. Dessa forma, a gente entende por que dar substrato para essas bactérias não é tão positivo, né? Alimentá-las na nossa microbiota não é tão positivo. E aí a gente vai partir para a discussão de fato desse vídeo, que é a questão das proteínas. A proteína animal, ela é uma proteína que, sem sombra de dúvida, tem um maior teor de gordura saturada. A gente já sabe da correlação da gordura saturada com a questão de disbiose, de aumentar algumas bactérias não muito benéficas na microbiota. Porém, contudo, entretanto, a gente não pode fazer a generalização de que proteína animal aumenta bactérias pró-inflamatórias. Isso porque cada ser é único. E o grande pulo do gato na questão da proteína é o processo digestório. Então, quando o indivíduo
tem um processo de digestão adequado, digere bem essa proteína, ela vai chegar quebrada no nosso intestino, quase que pronta para ser absorvida, na forma de aminoácidos e peptídeos, que vão ser terminados de serem quebrados ali pela borda em escova, que a gente tem ali as enzimas para isso. Porém, indivíduos que têm problemas com digestão de proteína, essa proteína chega mais íntegra no intestino, fazendo com que a gente disponibilize uma proteína para a microbiota. E aí sim, a gente vai fornecer substrato para essas bactérias mais pró-inflamatórias fazerem todo esse processo que é dito por muitos profissionais. Existem várias evidências mostrando que proteínas vegetais são melhores que as proteínas animais, isso por conta da composição da matriz alimentar. De fato, a proteína vegetal, ela tem mais substratos interessantes para uma microbiota saudável do que a proteína animal. Mas a gente não precisa generalizar e fazer com que todos os pacientes se tornem vegetarianos para que eles tenham uma microbiota em equilíbrio, porque não é um fato que o consumo de proteína animal leva à desbiose. Isso depende muito mais de um processo digestório funcionando de forma adequada do que do consumo da proteína em si. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com generalizações de determinadas evidências que a gente tem e que são ali de certa forma distorcidas e pregadas como um certo estilo de vida que as pessoas precisam adotar. A questão de se tornar vegetariano ou não é uma questão pessoal do paciente, onde a gente vai ajustar de acordo com o que ele quer, com o que ele deseja e com suas necessidades. Da mesma forma que a decisão de um paciente que deseja consumir mais carne, e hoje a gente vê muito movimento de alguns pacientes aderindo à dieta carnívora, que é exclusivamente à base de carne, e a gente precisa entender e respeitar esse contexto também do paciente para que a gente pense nessa microbiota. Então, aqueles indivíduos que têm um problema, principalmente gástrico, com uma redução da produção desse pH, como indivíduos com gastrite, indivíduos idosos, indivíduos que fazem uso excessivo de inibidores de bomba de próton, o consumo excessivo da proteína animal pode levar a esse mecanismo de aumentar as bactérias mais pró-inflamatórias. Indivíduos que têm um processo digestório adequado, que não fazem uso de medicações ou que não têm nenhuma alteração fisiológica nesse sentido, talvez não precisem fazer restrição desse tipo de proteína e fazer a sua dieta normal ali, sem precisar alterar. Lembrando, né, que quando a gente fala de dieta, é muito difícil, até em termos de estudos, a gente isolar um único alimento, um único nutriente e dizer e jogar toda a culpa, né, de algo ruim ou de algo positivo em cima daquele único alimento ou daquele único nutriente. Porque se a gente tem uma dieta rica em proteína, para ela ter aumentado, a gente reduziu outros nutrientes. E talvez a gente tenha tirado nutrientes que são importantes ali para a microbiota. Então, esses estudos, eles precisam ser avaliados criticamente e considerar também a particularidade de cada indivíduo, porque muitas vezes os estudos não conseguem considerar todos os pontos importantes e controlar tudo isso. A gente está falando de seres humanos de vida livre e que muitas vezes têm dificuldade de seguir o que é proposto no atendimento e que também não vão seguir 100% a risco o que é proposto ali numa pesquisa. Então, existem essas falhas que não são possíveis controlar. Então, a resposta para a pergunta inicial desse vídeo a respeito de se proteína é o vilão da microbiota depende de quem é esse indivíduo, depende do quanto de proteína é consumido, depende de todo o contexto alimentar e de estilo de vida. Lembre-se,
Eu sempre falo que para uma microbiota equilibrada, a gente precisa considerar alguns pilares. A alimentação é um deles. Eu diria que seria o que mais pesa, sim, mas a gente precisa também considerar outros contextos que podem estar influenciando e não necessariamente a proteína da dieta. Então, a gente não pode generalizar como cada um vai responder. A proteína ela é um nutriente super importante. A proteína animal tem vários nutrientes ali dentro que são importantes, inclusive para nossa microbiota. Por exemplo, a B12, já que a proteína animal é uma importante fonte de vitamina B12 e a B12 parece estimular algumas bactérias da nossa microbiota intestinal. Então, ela também tem essa importância. Então, antes de pensar em retirar, em reduzir, em excluir determinado alimento, pense e analise com calma. Esse paciente tem a real necessidade de fazer esse tipo de restrição? Será que nesse paciente a proteína ela é tão maléfica? Até pensando em situações especiais, como por exemplo na gestação, onde a necessidade nutricional dessa mulher aumenta muito, porque ela está gerando uma vida. Então, será que é prudente a gente reduzir essa proteína animal, mesmo que a gente aumente ali as fontes de proteína vegetal por conta da microbiota, sendo que a gente está partindo do pressuposto de um achismo? Agora, se você faz um exame de microbiota intestinal, observa que de fato tem um aumento de proteobactérias e repara que de fato ela pode ter uma questão de digestão, essa proteína pode estar sendo o problema que está aumentando essas bactérias, aí beleza, aí você pode fazer essa redução, fazer os ajustes, calcular essa dieta para garantir todos os nutrientes necessários para esse momento tão importante. Fora isso, restrições sem cabimento, restrições aleatórias não são necessárias. Então, muito cuidado na hora de pensar em retirar qualquer nutriente da dieta do seu paciente por conta de uma questão que não cabe a todos. Tem essa correlação sim, tem evidência científica, porém, a gente precisa ter um processo digestório deficiente para expor a microbiota à proteína inteiriça, né, a proteína mal digerida, que não deveria chegar assim na porção final do nosso trato gastrointestinal. Bom, Nutri, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida, que as coisas clareiem na sua mente e que você tenha uma visão mais crítica com relação à exclusão de alimentos. A gente vive uma era de exclusão de muitos alimentos, onde muitos alimentos são proibidos e isso traz consequências também. Pode ser benéfico para alguns pacientes, mas não necessariamente para todos irá funcionar da mesma forma. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!